Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professora Adina Bacri do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais alguns exemplos aqui, falando um pouquinho mais sobre a outra função trigonométrica nova que eu apresentei no último vídeo para vocês. Qual é aqui, ó? Agora vamos falar sobre a nossa cossecante e aqui já de cara eu coloco a definição para vocês, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta aqui, ó, ele vai estar linkado aqui nesse vídeo como o vídeo anterior. E aí você pode voltar para assistir ele, tá bom? Que eu falei sobre a secante. E agora falaremos sobre a cossecante. Veja bem a definição aqui. A cossecante de um ângulo de medida x é definida por cossecante de x, é a anotação dela, que é 1 sobre o seno. E aí, mais uma vez, eu tenho uma expressão aqui embaixo, seno de x, que não pode ser nula. Então, essa cossecante poderá ser calculada quando o seno de x for diferente de zero, como ele denotou aqui embaixo, que você sabe que na matemática não existe divisão por zero. Então, 1 dividido por alguma coisa que não é zero, como escrito aqui. E aí, falo aqui para vocês, quando que o seno de algum ângulo aqui vai dar zero? Se você lembrar das definições básicas da trigonometria, arcos no ciclo trigonométrico, você tem que saber que o seno de zero e o seno de 180, ou o seno do π, ele vai dar o valor, retornar o valor zero, porque a projeção desses dois valores, do zero e do 180, no eixo y, que é o eixo dos senos, ele retorna o valor zero, que é a origem ali, né? Tá bom? E aí você tem que lembrar dessa definiçãozinha aqui, para você não calcular a cossecante de maneira errada em valores que ela não existirá. Você vai perceber isso aqui se você tentar calcular, tá bom? Vai dar algum zero aqui, você só vai saber que essa secante aqui, essa cossecante, ela não existe por conta desse valor ser zero. Mas vamos lá a um exemplo bem rápido aí do que é a nossa cossecante. Primeiro, um valor aqui de um arco em graus. Então, usando a definição que eu acabei de falar para vocês aqui, a cossecante de um ângulo é sempre 1 dividido... Deixa eu voltar aqui que eu fiz um rabisquinho ali errado ali, ó. Olha lá, ó. 1 dividido pelo seno daquele ângulo. Olha lá, ó. O seno do 120. E aí você vai ter que buscar lá por simetria, porque o 120 é um arco que está no segundo quadrante. Você precisa descobrir quem é o simétrico dele no primeiro quadrante. Vou fazer aqui para vocês, ó. Olha lá, ó. O 120, como eu falei para vocês, ele está no segundo quadrante, tá bom? Ajeitar aqui. Olha lá, ele está no segundo quadrante, mais ou menos aqui, vou denotar de vermelho, ó. E aí, por simetria, 120, quanto falta para chegar no nosso 180 aqui, ó, que é o final do segundo quadrante? Falta 60, então, por simetria, ele é igual, é um arco côngruo do ângulo de 60 graus aqui, ó. Tá bom? É um ângulo de 60 graus por simetria. Ficou meio tortinha minha reta ali, né? Não sei porquê. A caneta aqui não endireitou. Olha lá. Vou puxar mais retinha aqui. Olha lá, bonitinha. Ó. É simétrico do ângulo de 60, tá bom? Então aqui ainda tem que observar a questão do sinal, né? Aqui tanto o 120 quanto o 60, quando eu puxei aqui para achar a simetria, perceba que o valor que eu atingi aqui no eixo y, que é o eixo dos senos, foi na porção positiva. Então, os dois, tanto o 120 quanto o 60, têm o mesmo valor, tanto em valor numérico como em sinal, exatamente iguais aqui, ó. Então, aqui vai ficar 1 sobre o seno de 60. Vou colocar aqui embaixo, ó. Acabei de falar para você a simetria ali, ó. 1 sobre o seno de 60. E aí você vai procurar na sua tabelinha, lá dos ângulos notáveis, quanto vale o seno de 60. Então vai ficar assim, ó. 1, se você está afiado aí com seus estudos, o seno de 60, você vai descobrir que ele vale raiz de 3 por 2. E aí, novamente, né? 1 dividido por alguma coisa é o inverso dessa alguma coisa. Então vai ficar 2 sobre a raiz de 3. E aí, ó, mais uma vez esse processo aqui, ó, racionalização. Isso vai acontecer bastante nessa questão dos complementos da trigonometria, tá? Da secante, da cossecante e da cotangente. Então aqui multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, tá? Raiz de 3 em cima e embaixo. E a minha resposta, só vou puxar um pouquinho aqui para baixo para não atrapalhar e nem apagar o desenho que eu fiz ali, tá? Ou melhor, fazer o seguinte, vou arrastar aquele desenho um pouquinho pro lado aqui, ó. Arrastar o desenho aqui um pouquinho pro lado. Não sei se eu vou conseguir puxar só ele, tá? Vamos ver aqui, ó. Arrastou a definição ali também, mas não tem problema. Não vai
nos atrapalhar nesse momento. Só para escrever a resposta na linha aqui, tá bom? Então aqui, ó, 2 vezes a raiz de 3, dá 2 vezes a raiz de 3, e embaixo eu fico com raiz de 3 vezes 3. E a raiz de 3 vezes 3 é a raiz de 9, que sabemos aí que é o 3. Então, a cossecante do 120, 2 raiz de 3 sobre 3, tá bom? Mesma ideia aqui, ó. Vamos falar agora de um arco em radianos. Então, cossecante de 7π sobre 6 é 1 dividido por seno de 7π sobre 6. Aqui a mesma dica que eu falei lá para vocês lá na secante, ó. Para você que assistiu o último vídeo aí, ó. Cossecante começa com C, de cosseno. Então, aqui embaixo você usa sempre 1 sobre o seno. É o invertido aqui, certo? O invertido, o inverso, que palavra feia aqui, né? Então, ó, a cossecante começa com a letra C de cosseno, então você usa o seno aqui embaixo. Ou você decora a definição aí mesmo, tá bom? E aqui fica lá, ó, 1 dividido pelo seno de quem? Quem é o simétrico do 7π sobre 6? Se você está estudando bastante aí, você sabe que a simetria de arcos com notação em radiano é só você esconder aquele multiplicador ali, no caso o 7. E o seno de 7π sobre 6, ele é um ângulo que está em qual quadrante? 7π sobre 6. É 7 vezes 30 graus, né? Π sobre 6 é o 30. 7 vezes 30 é o 210, que está a mais ou menos aqui, ó. 210 graus, mas vou marcar aqui ele em radiano, ó. 7π sobre 6, tá bom? E aí o que acontece? Nesse trecho aqui, se eu projetar aqui no eixo dos senos, ó, ele atinge o eixo numa porção negativa. Então, esse seno de 7π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6, mas com o sinal negativo que eu vou pôr de vermelho aqui para você. E aí depois é só calcular usando o valor da tabelinha dos ângulos notáveis, porque o π sobre 6 é o nosso 30 graus, e o seno de 30 graus, se você procurar na tabelinha, ele vale meio. E aí, novamente, 1 dividido por uma fração é o inverso dessa fração, 2 sobre 1, que é o nosso 2. Então, a cossecante de 7π sobre 6 é igual a 2. Tranquilo? Novamente, volto a dizer, nada de novidade por aqui. Estamos usando as definições básicas de seno, cosseno e tangente e apenas a definição, como eu coloquei aqui para vocês, da cossecante, que vai acabar usando o seno, o cosseno e a tangente. Então, não tem erro, não tem novidade nesse conteúdo. Complementos de trigonometria, tá certo? Se você não entendeu, se você tem alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu volto para te responder. Deixa os elogios aí também, se você gostou desse vídeo, tá certo? E é isso aí. Não se esqueçam dos nossos 3 famosos Cs, que são quem? Ó? Curta, comente e compartilhe. Ative notificações no sininho, clicando no sininho, para receber atualizações de conteúdos aqui no canal. Inscreva-se também no canal Exatamente Química do Professor Bruno, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, valeu!